Gravação iniciada. Gravação iniciada. A gente vai agora retomar os itens não votados. Até então. Vamos começar com o item de preferências, que é uma gravação. Item 95, recorrente, Sanofi Aventes, farmacêutico interessado em Fazenda. Tá com vista para o conselheiro Andrada, convertido em coletiva. A relatora votou por conhecido recurso especial, dar-lhe provimento parcial para afastar a multa de 1% do valor das mercadorias. Mas se está com vista, não pode ter sustentação oral. Doutora Vanessa, é isso? Esse processo nós começamos o julgamento dele, se não me engano, ainda com sessões presenciais, em março de 2020, e saiu em vistas com o doutor Andrada, mas agora com o doutor Andrada não tá aqui, ó. está. Fez sustentação oral o contribuinte Paulo Romano, então não pode fazer de novo. Após que o Rodrigo Mineiro não estava. E aí vai ter que, como não teve o voto do doutor Andrada... Isso, então a senhora pode fazer um relatório, aí depois a gente passa o vídeo, depois a gente continua a votação. Ok. Então, trata-se de um recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte Sanofi Aventes, buscando a reforma do Acórdão 3301006067, proferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão, que negou o provimento ao recurso voluntário. Então, foi assim emendado o acórdão. Reconhecendo, então, a concomitância na aplicação da súmula CARF número 1 e mantendo a multa de ofício e aduaneira, né? Não resignado com o julgado, o contribuinte Sanofi Aventes apresentou recurso especial, alegando divergência com relação aos seguintes itens. Alguém, acho que está com o som ligado, tá? Se puder, por favor. Sem problema, só porque estava dando retorno. Inexistência de concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial proposta por sindicato e ilegalidade da cobrança da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada. Então, para comprovar o dissenso, indica como paradigma os acórdãos 301.34.861, 24.01.002.474 para a matéria 1 e para a matéria 2, 3201.004.341. Então, foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte e, devidamente cientificada, a Fazenda Nacional, então, apresentou contrarrazões, postulando a negativa de provimento. É o relatório, presidente. Ok, então, doutor Rodrigo Mineiro nos auxilia a colocar o vídeo do doutor Paulo Romano. Bom dia, senhora relatora, demais conselheiras e conselheiros. Como visto em discussão, a possibilidade de imposição dessa multa de 1%, prevista na Lei 10.833 de 2003, quando a única informação tida por inexata diz respeito à alíquota de COFINS importação incidente nas operações realizadas pela recorrente. Pois bem, vale contextualizar. A Sanofi importou diversos medicamentos que eram beneficiados de alíquota zero da COFINS importação. Ocorre que o fisco entende que, mesmo na hipótese dessas operações beneficiadas pela alíquota zero, haveria a imposição de um adicional de 1% da COFINS importação. A contribuinte, antes mesmo do presente auto de infração, judicializou essa questão através do seu sindicato, o Sindusfarma. Ou seja, ela já entendia que esse adicional de 1% não era devido. Pois bem, importações feitas posteriormente a esse mandado de segurança, a Sanofi declarou na DI justamente a sua posição de que não haveria incidência de nenhum COFINS importação nessa operação e declarou, portanto, a alíquota de 0%. O fisco, entendendo haver esse diferencial de alíquota, fez o presente auto de infração exigindo a COFINS importação
com a respectiva multa de 75%, e, além disso, imputou essa multa de 1%, a hora debatida, sob o argumento de ter havido aqui, então, uma declaração inexata por conta do contribuinte. Então, aqui há dois aspectos a serem considerados. O primeiro deles é que não há nenhuma informação inexata na DI que permita ou que implique qualquer prejuízo ao controle aduaneiro, que é justamente a base de incidência dessa multa de 1%. A questão da alíquota, ela não é uma questão que afeta o controle aduaneiro, ela é uma discussão puramente tributária. Inclusive, ao se entender como fisco que há necessidade do pagamento desse adicional de 1%, o auto de infração já está lavrado com a exigência tributária e a respectiva multa. Mas o mais importante é que o contribuinte não tem como ser penalizado por ter trazido uma declaração inexata se ele mesmo já tinha, à época, uma ação judicial discutindo que a alíquota era de 0%, inclusive com a sentença favorável. Ou seja, tivesse o contribuinte colocado em sua DI a alíquota de 1%, aí sim ele estaria prestando uma declaração inexata. Portanto, não há que se falar nessa imposição aduaneira no presente caso. A multa de 75%, ela já é uma multa que pune essa interpretação do contribuinte, que ela é razoável, ela é possível dentro das discussões tributárias, inclusive há, repito, aporte junto ao Poder Judiciário dessa tese, de forma que não se pode ter uma declaração inexata. A legislação ela é muito clara ao pontuar que essa multa ela só é devida quando a informação for necessária à determinação do correto procedimento de controle aduaneiro. E aí, mais uma vez, eu insisto, essa informação da alíquota, ela não é determinante para verificar nenhum procedimento de controle aduaneiro. Todas as demais informações, e isso é incontroverso nos autos, são corretas, ou pelo menos em relação a elas, o fisco não opôs nenhuma objeção. Então, aqui, efetivamente, há um claro bis in idem. O contribuinte está sendo autuado e multado duas vezes pelo mesmo fato. Uma multa de 75% por entender não ter incidência desse adicional da COFINS importação e a multa de 1% pelo mesmo fato. Considerações, sendo clara aqui uma hipótese de atipicidade, de não incidência dessa multa, pelo menos na forma encapsulada pela 10.833, e também um claro bis in idem, se requer o provimento do recurso especial com afastamento dessa multa de 1%. Com essas considerações, muito obrigado e um bom dia. A palavra, relatora. Presidente, eu só vou pedir para fecharem o acórdão e abrirem de novo, tá? Eu fiz aqui um ajuste. Até agora eu lembrei porque que esse processo tinha saído com vistas para o doutor Andrada, era em razão da questão da concomitância. Então, no relatório não alterei nada. Não sei se conseguiram abrir já com eu botei uma observação em vermelho no voto. Ok. Então, no mérito do recurso especial, discute-se, então, estou conhecendo o recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte. Vocês me ouvem bem assim? Sim. Por atender aos pressupostos de admissibilidade. No mérito do recurso especial, estão em discussão duas matérias: a inexistência de concomitância entre processo administrativo e ação judicial proposta por sindicato e a ilegalidade da cobrança da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada. O auto de infração foi lavrado para a cobrança de COFINS importação, período de agosto de 2013 a julho de 2016, uma vez que a recorrente teria informado em suas declarações de importação a alíquota de 0% em determinados produtos farmacêuticos, ao passo em que a fiscalização entendeu pelo acréscimo do adicional de 1% sobre a COFINS importação. Também houve aplicação da multa de ofício de 75% da diferença não recolhida, além da multa de 1% do valor aduaneiro pela prestação inexata da informação de natureza administrativa e tributária na declaração de importação.
No acórdão recorrido, foi reconhecida a existência de concomitância do presente processo administrativo com a ação ordinária número tal, ajuizada pelo Sindusfarma, que é o sindicato, então, das indústrias farmacêuticas de São Paulo. Entidade sindical da qual a recorrente é parte integrante, objetivando justamente a declaração de que o acréscimo de 1% na alíquota de COFINS de importação não abrange os produtos químicos e farmacêuticos, a que se refere o parágrafo 11º do artigo 80 da Lei 10.865. Então, nesse ponto, eu verifico assistir razão à recorrente. Então, a verificação da existência da concomitância entre ação judicial e processo administrativo está relacionada ao objeto do pedido e às próprias partes. No caso em tela, verifica-se que, por meio da ação ordinária, buscam as indústrias farmacêuticas a redução da alíquota de COFINS de importação. Só que, nesse caso, a ação ordinária foi ajuizada pelo sindicato. Então, eu entendo por afastar essa concomitância de acordo com jurisprudência já da nossa turma, tá? Depois eu vou complementar essa fundamentação, que é o acórdão 93.03005.057. Então, caberia a discussão no CARF com relação à matéria do adicional de 1% sobre a COFINS de importação. Então, os autos deveriam retornar para o colegiado ao qual para analisar essa matéria para que, então, pudesse depois ter o recurso especial, se fosse o caso, né? De outro lado, com relação à aplicação da multa de 1% sobre o valor da mercadoria importada, consignou ao acórdão recorrido que a recorrente alega que a alíquota adotada está certa, não sendo cabível a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, e repisa os argumentos tratados no tópico anterior de que a penalidade fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fiscalização aplicou de forma correta a multa administrativa, pois identificou erro na informação prestada sobre a alíquota da COFINS. Naturalmente que a cobrança desta multa dependerá do desfecho da citada ação judicial. Então, prevê o artigo 711 do regulamento aduaneiro, a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, nas hipóteses de falta de informação ou informação inexata. Aí eu transcrevo aqui o artigo 711. No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação inexata em ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas sim uma discordância entre a fiscalização e o contribuinte sobre o valor da alíquota de COFINS de importação que deveria incidir sobre as importações. Então, assiste razão a recorrente quando pugna pelo afastamento da multa de 1%, devendo ser dado provimento recurso especial. Então, aqui, presidente, eu vou alterar até esse dispositivo que eu vou dar provimento integral recurso especial, de acordo com a jurisprudência já da nossa turma, né? Eu volto. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, aqui o que nós temos aqui é que realmente não há concomitância quando temos mandado de segurança coletivo. Mas, nesse caso, não foi um mandado de segurança coletivo. Nesse caso, o que nós temos foi uma ação ordinária, que, inclusive, abre espaço para outras ações individuais. Então, é uma ação ordinária interposta pelo sindicato que estava filiada à recorrente. No caso, me parece a concomitância, porque a ação, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento, a recorrente faz referência a essas decisões no seu recurso. Então, eu vejo que é a mesma discussão, eu entendo aqui pela concomitância. Eu peço, Vênia, para abrir a divergência, né? E aí passo a discutir a questão da alíquota. Eu não tenho dúvida. Ele disse que a alíquota é zero, e a alíquota não é zero no entender da fiscalização. Se ele perde a ação judicial, ele errou a alíquota. Então, é declaração inexata. Então, eu peço, Vênia, para abrir a divergência, e nas duas matérias eu nego provimento. É como eu voto. Doutora Tatiana. Bom, presidente, eu estudei bem essa questão de ação ajuizada por sindicato, né? E eu entendo que a ação ajuizada por sindicato, ele não vincula o associado, inclusive para fins de reconhecimento, né, da concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
eis que a coisa julgada, formada em ações coletivas, nesse caso, é extensiva aos associados, secundo eventum litis, ou seja, de acordo com o resultado do processo, se estende aos associados apenas quando lhes beneficiar, né? A extensão dos efeitos da coisa julgada aos associados deve ser secundo eventum litis, uma vez que não lhes foi permitido atuar na ação, né? Devendo-se garantir a propositura da ação individual. Então, esse já é um entendimento já pacificado também nos tribunais superiores, né? Então, nessa linha, eu acompanho a relatora. Em relação à multa de 1% sobre o valor da mercadoria, acredito eu, pelo que eu li também no voto, né, que o contribuinte, ele entende, ele acredita, sim, que a alíquota zero seria mais adequada, né, pela tese que ele entende. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora também, que eu acho que não há que se falar nessa imposição de multa de 1%, né, e inclusive que a alíquota, ao ver dele, estaria correta, né? Então, eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, com relação à concomitância, eu acompanho a divergência do doutor Luiz Eduardo, e com relação à multa, eu acompanho a relatora, porque, veja bem, artigo 711, inciso 3, quando o importador prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativa tributária. Beleza. Necessária a determinação de procedimento de controle aduaneiro. Aqui eu tenho, não é só a informação que é necessária ao controle aduaneiro. A arrecadação de COFINS não tem nada a ver com controle aduaneiro. Isso é controle tributário da operação, que é fato gerador do imposto de importação. Mas isso não tem nada a ver com controle aduaneiro. Logo, não tem que incidir multa de natureza aduaneira. E o tipo infracional é claro. Não basta o erro. É o erro desde que esse erro seja reflete no controle aduaneiro. Aqui a gente não tem nada de controle aduaneiro. Foi bem destacado pelo doutor Luiz Paulo na sua sustentação oral. Então, nesse ponto da multa, eu acompanho a relatora. Doutor Valcir. Obrigado pelo esclarecimento, doutor Rodrigo, porque eu fiz parte da turma aqui, do 3301006067. Aquela oportunidade, em abril de 2019, entendemos de forma diversa. Mas eu me dou por convencido com o seu argumento, então voto com a relatora em relação à questão da multa e com a divergência em relação à concomitância. Mantenho entendimento em relação à concomitância e voto com a divergência com a relatora quanto a 1%. Doutor Jorge. Eu acompanho a divergência quanto à concomitância. Eu acho que a doutora Vanessa fez menção aqui. Desde o tempo que eu estou aqui, eu só me lembro de ter julgado uma que era um mandado de segurança coletivo, não uma ação ordinária por sindicato. Não me lembro dessa hipótese. Quanto ao mérito, também acompanho o doutor Luiz, porque eu acho que a hipótese do inciso 3º de 711 fala da determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Se o contribuinte tem que pagar 1% de COFINS e ele não paga COFINS, é desembaraçada a mercadoria, doutor Mineiro? Não do ponto de vista tributário, mas não do ponto de vista aduaneiro, não tem nada a ver. Não, a pergunta é se a mercadoria é desembaraçada. Não vai ser desembaraçada, inclusive, com essa decisão que foi agora, né? Que tem a questão da retenção da carga com relação a não pagamento do tributo. Tá, ok. Não, então, só para isso robustece meu entendimento, que se ele declarou errado, que é 1%, ele declarou que era 0%, ele teria prejudica o controle aduaneiro. A mercadoria estaria sendo liberada com uma alíquota equivocada. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência do Dr. Luiz também quanto ao mérito da multa. Ela foi inexata. Você está acompanhando a divergência nas duas matérias, né? Sim. Doutora Érica. Eu acompanho a relatora, presidente.
Também estou acompanhando a divergência. Qual das duas, presidente? A sua. Nego em total. Nego a totalidade. Presidente, eu acho que aqui nós temos que aplicar o artigo 60. Podemos quebrar em duas infrações, ou aplicar o artigo 60, como o senhor preferir. São duas matérias. A concomitância e a multa de 1%. Não, dá para fazer dividir em duas matérias. Na concomitância, quem acompanhou a relatora foi só Tatiana e Érica. Então, em relação à concomitância, negou-se o provimento a recurso especial interposto pelo contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Doutor Valcir, ele votou com o Luiz, não foi? Votei com o doutor Rodrigo Mineiro. Posso manifestar? Eu anotei tudo, está tudo certinho. Aí os colegas, se virem alguma coisa de errado, eles avisam. Com relação à primeira matéria, que é concomitância, está negado o provimento por maioria de votos, vencidas Tatiana, Érica e Vanessa, que deram provimento. Agora, com relação à multa de 1%, está dado provimento por maioria de votos, vencidos conselheiros Luiz Eduardo, Jorge e Rodrigo Poças. Voto vencedor. Igual você. Não, eu votei com a relatora, com os argumentos do doutor Rodrigo Mineiro. Ah, tá. E é igual ao que votou assim na turma baixa, então achei que fosse. E aí o voto vencedor teria que ficar, a doutora Vanessa ficou vencida com relação somente à concomitância. O ideal seria alguém que ficou vencedor como um todo, né? Então, doutor Rodrigo Mineiro votou assim. Rodrigo Mineiro. Eu voto só apenas com relação à concomitância. Concomitância. Em relação à multa, o senhor acompanhou a relatora. Isso. Então, voto vencedor em relação à concomitância. Isso, em relação à multa. Doutor Rodrigo Mineiro para voto vencedor. Não, a multa não, presidente. É só a concomitância. A Só concomitância eu acompanhei a divergência. A multa foi vencedora, isso. A multa... Então, a gente dividindo duas matérias. Aí a gente vai deixar na ata duas matérias, igual a gente faz. Deciso mesmo do colegiado. 1. Dar provimento, negar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Negar provimento por maioria de votos, vencido conselheira Tatiana, Érica e Vanessa. Aí coloca 2. Dar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte por maioria de votos, vencidos conselheiros Rodrigo, Jorge e Luiz. Presidente, aproveitando, eu faço voto vencedor e gostaria de fazer declaração de voto também, com relação à matéria que eu acompanhei a relatora. Porque ela não foi exatamente no ponto que eu entendo como essencial. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Doutor Rodrigo Mineiro, eu posso acrescentar no voto, sem problemas. Se preferir, eu posso já acrescentar seus argumentos no voto. Então, fica melhor assim. Aí... Doutor Rodrigo Mineiro, não prejudica em nada você colocar um obter dictum no voto vencedor falando da outra matéria. Não precisa ser uma declaração em separado. Aí, no início, você contextualiza. Fui designado para voto vencedor sobre a matéria tal, aproveito o ensejo aqui para, a título de obter dictum, colocar
meu entendimento acerca da outra matéria que acompanhei a relatora. Aí tira em 2 pedaços, fica perfeito, sem problema. Excelente, obrigado. Sim. A Ana, querendo falar, Ana? Presidente. Ana, pode encerrar a gravação. Ok. A gente conversa.